Gente, até hoje à tarde, né, minha esposa chegou em mim e falou assim: e aí, amorzão, tudo certo? Aí eu falei: Deus não falou nada ainda não. Ela falou: Jesus, já tô ficando ansiosa por você. Eu falei: calma, filha, Deus não falou na palavra que quando a gente abrir a boca Ele vai falar? Então fique em paz, quando chegar na hora Deus dá. E aí hoje eu parei um pouco de trabalhar mais cedo, fui para casa fazer meus afazeres e Jesus falou assim: ó, senta e pega a Bíblia. Então eu vou compartilhar com vocês o que Ele me deu. Eu não consegui transmitir tudo porque foi muita coisa, mas a gente vai mergulhar e vai mergulhar bastante na palavra hoje. Quem puder anotar, anota, e quem não puder vai acompanhando, amém? Gente, eu até compartilhei na célula, e o que Deus me trouxe vai muito com o que a gente compartilhou lá na terça. Eu adquiri uma bênção de Deus, e no mesmo dia que eu adquiri, deu problema, mas aí fui no outro dia, deixei lá, né? Não murmurei, falei: Senhor, você já fez a tua vontade, amém? E aí, pra mim, vir de Uber era muito caro, porque o horário de pico tava dando R$70 pra voltar. Se eu fosse vir de ônibus, dava R$10. Falei: vou ir de ônibus, né? Faz tempo que eu não pego. Então eu saí ali de onde que eu tava lá na Zona Sul, no Fundão, Santa Amaro, na João Dias, pra quem conhece. E aí eu tava lá, fui pedir informação, não sabia pegar ônibus, e o pessoal também não sabia informar. Aí eu falei: Senhor, preciso ir embora. E aí passou um cara no ônibus assim, um motorista, eu falei: chefe, você pode me indicar como que eu faço para ir para Pinheiros? Ele falou: cara, não tem como ir para Pinheiros daqui, mas entra aqui que eu vou te deixar no local que tem como. Falei: ô glória, ó Deus abrindo a mão. Fui lá, peguei o busão, fui pro local, de lá, peguei de Pinheiros, né, ia pegar o Cotia, só que infelizmente não é mais aonde era antigamente, há 15 anos atrás. E eu tava perdido novamente. Falei: Senhor, meu Deus. Aí eu fui perguntar pro pessoal: onde que eu pego Cotia? Lá na estação do metrô Butantã passa. Aí eu coloquei no Google, né, GPS do Google, metrô Butantã de a pé. Aí tava dando 2 km. Aí eu falei: 2 km é rapidinho. Eu andava e corria 5 km todo dia antigamente, dava 25 minutos. Eu falei: então eu vou gastar 10. Demorou 31 minutos. E eu morrendo, colocando a língua para fora. E quando eu estava atravessando a ponte de Pinheiros para o Butantã, Deus falou comigo. Só que Ele falou uma coisa muito séria. Ele falou assim: Paulo, o preparamento físico do seu corpo espiritual fará você chegar mais rápido no propósito de vida que eu tenho para você. Ou seja, se eu tivesse preparado fisicamente, eu teria chegado em 12 minutos, amém? Mas porque eu não estava preparado, demorou 31. Da mesma forma é com a gente no nosso chamado espiritual. Se a gente preparar o nosso corpo espiritual, quando Deus trazer aquilo que é a corrida para a gente vai atravessar ela rapidamente, amém? E agora vamos entender isso, tá? 1 Coríntios, capítulo 9, verso 24 e 25. Está escrito assim, a minha está na NVI. Vou esperar um pouquinho porque eu sou um pouco acelerado, gente. Dá para perceber, né? Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 24 e 25. Diz assim: vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio. Corram de tal modo que alcancem o prêmio. 25. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Oh glória! Amém? Gente, eu preciso explicar para vocês, antes de eu entrar na palavra em si, esse texto eu trouxe só para vocês entenderem que realmente a gente precisa se preparar espiritualmente para aquilo que Deus tem, amém? O nosso corpo, a Bíblia fala que nós somos somos 3, corpo, alma e espírito. Paulo, como que isso funciona? Vou explicar para vocês aqui, para vocês entenderem, e depois a gente vai mergulhar na palavra, amém? Porque nada pode fugir da palavra. O nosso corpo físico, que é o que tem contato com esse mundo que nós habitamos, ele está conectado na nossa alma. Paulo, onde você vê isso? Os olhos são a janela,
E muito fala do ouvido, mas também tem o tato e outros. Só que o espírito está conectado na alma, o espírito do homem. Mas enquanto nós não entregamos a vida para Jesus, não somos batizados, esse espírito não é vivificado dentro da gente. O que é o espírito? É a conexão do homem para com Deus. Amém? Então nós temos corpo, alma e espírito. Conseguiram entender mais ou menos? Consigo explicar mais ou menos assim para vocês, ó. Se o coco tivesse aqui, a água seria o espírito, envolto seria aquela parte branca, a nossa alma, e envolto, aquela parte mais dura do coco, seria a nossa carne. Amém? Então nós funcionamos assim. E nós precisamos entender na palavra onde vemos essa conexão, para depois eu mergulhar junto com vocês. Amém? Mateus 13:15. Abre pra gente aí, Éder, por favor. Mateus 13:15. Mateus capítulo 13, verso 15. Só para testificar esse entendimento nosso através da palavra de Deus. Mateus capítulo 13, verso 15. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Jesus está falando que ele está pregando aqui e as pessoas não conseguem entender porque os seus olhos espirituais e os seus ouvidos estão tapados. Ou seja, o que conecta a sua alma com esse mundo é os olhos e ouvidos. Só que aí eu falo para você, aonde você está colocando mais tempo os seus olhos e os seus ouvidos? Nisso que você está colocando esse tempo, é nisso que você vai acreditar. Se você colocar mais no mundo, você não vai acreditar no que é ministrado, no que é pregado, no que vem de Deus, porque vocês estarão com os ouvidos e os olhos tapados. Agora em Hebreus 4:12 vai falar um pouco sobre alma e espírito e a conexão dos dois. Hebreus capítulo 4, verso 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é vida. Agora João 4:23. João capítulo 4, verso 23 diz assim, ó: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, próximo, hein? E em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Amém? Verso 24. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Agora um último aqui, Romanos 8, verso 15 e 16. Ou seja, o que conecta a gente com Deus é o espírito. Romanos 8, 15 e 16. Pois vocês não receberam o espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os tornam filhos por adoração, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Até o 16. Próximo. Que somos filhos de Deus. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito. Ou seja, a comunhão que nós temos com o Espírito Santo de Deus é através de uma parte dentro de nós que é o nosso espírito. Lá no começo, quando eu trouxe em Hebreus 4:12, fala que a palavra de Deus traz a vida a esse espírito. Ou seja, como nós fazemos para ter comunhão com Deus? O primeiro passo é ler a palavra. A palavra vai adquirir fé, a palavra vai alimentar o seu espírito, e o seu espírito alimentado vai começar a ter comunhão com Deus. Ou seja, quando você levantou a mão, que você deu o primeiro passo de fé, por que você deu esse passo de fé? Porque o seu espírito foi testificado pelo Espírito Santo daquilo que você estava fazendo.
E o que ele testificou? Que agora, quando se levantou a mão, entregou a vida para Jesus, você é filho de Deus. Ou seja, nós precisamos estar alinhados no nosso espírito com o Espírito Santo, senão nós não teremos comunhão com Deus. 1 Coríntios 6,17 diz assim: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. 2 Timóteo 1,7: pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Em Jó 32,8 fala assim: mas é o espírito dentro do homem que lhe dá entendimento, o sopro do poderoso. Amém? Ou seja, tem uma parte dentro de nós que nós deixamos de lado. E para a gente que agora é um ser espiritual, nós devíamos focar nisso. Focar no que, Paulo? Em alimentar esse espírito. Amém? Então, mais para frente a gente vai ver, vou dar o exemplo de uma pessoa que ele alimentou tanto o espírito dele que ele conseguiu fazer a corrida, a jornada dele em apenas 1 a 2 anos. A palavra de Deus não explica certo exatamente a idade, mas através de alguns relatos nós conseguimos ver. O nome dele é João Batista. Só que antes de João Batista vir, e é o tema da palavra hoje, a gente vai falar sobre ele, né, sobre a corrida que João Batista correu até ganhar a coroa dele da vida. Está no Lucas capítulo 1, e a gente vai falar sobre ele juntos, tá? Lucas 1, do 5 ao 7, eu vou ler para vocês aqui, ó. O início da trajetória de João Batista. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor, e não tinham filhos porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em idade. Amém? Então, antes da gente ir para João Batista, nós temos que ver o início, e o início é a trajetória dos pais deles. Por que os pais deles foram escolhidos por Deus para trazer o profeta que foi anunciado lá em Isaías? Eis que a voz que clama no deserto, era João Batista que estava para vir. Só que o pai deles estavam ali na época servindo o sacerdote Zacarias, tinha mais 2.000 sacerdotes à disposição do templo naquela época, e ele foi escolhido entre todos esses. Por quê? Eu vejo assim, a palavra não fala, mas se você meditar, os sacerdotes viviam onde? Jerusalém, na parte boa, com a roupinha boa. Só que vai falar que Zacarias e Isabel viviam na parte montanhosa. Ou seja, mais para frente vai falar que eles não se preocupavam com o exterior, porque vai falar que eles eram irrepreensíveis diante do Senhor, não era diante dos homens. Eles não estavam preocupados no que os homens iam achar, que roupa eles vestiam, que cidade que ele morava. Muito pelo contrário, eles estavam preocupados com o que o Deus ia achar deles, porque eles se encontravam irrepreensível por Deus, não era pelos homens, era por Deus. Ou seja, a trajetória de um menino que foi profetizado lá atrás, que poderia ser no ventre de qualquer mulher, foi escolhida para ser no meio dessa família, porque eram pessoas que temiam o Senhor, que guardavam os seus estatutos, os seus mandamentos, não se manchavam, estavam irrepreensíveis diante de Deus. E aí Zacarias é escolhido nessa época, nesse tempo, para cuidar do incensário. E aí quando a pessoa que vai lá acender o incensário, ele entra e todo mundo sai. Ou seja, é uma pessoa separada para Deus. E aí a Bíblia fala que quando ele entra, os sacerdotes que estão lá fora, eles estão orando a Deus, pedindo a presença de Deus. E ele entra. Quando ele entra e começa a fazer o trabalho dele ali, atendendo nas formas que eram religiosamente prazerosas a Deus, do jeito certo que Moisés colocou lá atrás, ele começa a fazer, e daqui a pouco aparece um anjo. A Bíblia fala que ele temeu. Ou seja, algo muito forte, muito fora do nosso real, do nosso comum, sobrenatural aconteceu. E aí ele olha o anjo, e a gente vai ver um pouquinho mais para frente o que o anjo fala para ele. Ora, verso 8, tá, gente? Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno,
coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Ou seja, ele orava a Deus pedindo um filho. E ele, lembrando que ele já era de uma idade avançada, os estudiosos dizem que ele tinha entre 60 e 80 anos. Então, uma mulher de 60 e 80 anos e um homem é quase impossível ter filhos. Mas ele não foi incrédulo, continuou crendo e orando. Porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Gente, só fazendo um parênteses, o chamado de João Batista foi declarado primeiro para o pai dele, o que ele ia fazer. E converterão muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. 17. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Ou seja, antes de mesmo ser formado no ventre, João Batista já tinha uma corrida. Qual que era a corrida dele? Primeiro, converter o coração dos pais aos filhos, dos incrédulos à justiça, e preparar um povo para Jesus vir. Amém? E aí mais para frente no caminhada dessa palavra, vai se passar 6 meses, Isabel já está grávida de 6 meses, e nesses 6 meses o menino Jesus é profetizado. Agora Maria está grávida, e aí Maria chega à casa, né? E quando ela chega perto da casa de Isabel, que ela bate na porta, se apresenta, o menino que estava no ventre dela, a Bíblia vai falar que ele se alegrou. Ou seja, gente, isso vem agora, tá? Quem acha ainda que aborto é certo, ele tinha 6 meses, o feto, e o feto é falado que ele se alegrou. E cheio do Espírito Santo, ele começou ali dentro, e a mãe dele, através dele, foi cheia do Espírito Santo e profetizou quem ia vir, que era o Messias. Bem-aventurada és tu, Maria, que carrega o Filho de Deus. E ela vai profetizando. E aí a gente vai correr um pouco mais para frente, passa mais 6 meses, João Batista nasce, passa mais 2 anos e é tido o censo. Por quê? Herodes, através dos 3 reis magos, descobre que vai vir um líder, que vai vir um rei, que pode tomar o trono dele. E aí ele pega e toma uma ação, e como ele não sabe quem é Jesus, porque os reis magos, através do anjo, desviou o caminho, não foi contar para eles, não sabe quem é Jesus, ele toma um mérito, ele manda matar as crianças de até 2 anos. Lembrando, Jesus tinha 2, João Batista tinha 2 e 6 meses, então seria executado também. E aí a gente vem para a palavra-chave aqui, que nós vamos ministrar em cima dela, que está em Lucas 1, verso 80, que aí vai falar o porquê João Batista cresceu no deserto. 80 diz assim: o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Pela palavra, a gente entende que João Batista, quando ele se manifesta a Israel, ele está entre 28 e 29 anos de idade, quando ele começa a se manifestar e pregar no deserto. Ou seja, dos 2 anos até os 28 e 29, foi uma criança que não viveu na cidade, entre as duas crianças. Foi uma criança separada, ao qual o pai sacerdote cuidou dele lá. Cresceu no deserto. Mas cresceu em quê, Paulo? Fortalecia o espírito. Então, gente, como que a gente fortalece o espírito? Oração, jejum e palavra. Amém? Então, se a gente quer um dia atingir o propósito que Deus deu pra gente,
Nós temos que fortalecer, como João Batista fortaleceu o Espírito. 28 anos sendo preparado para executar o chamado de Deus. E aí passa esses 28 anos, João Batista começa a pregar. E ele começa a pregar o que, Paulo? Arrependimento e transformação de vida. E quando ele começa a pregar, a Bíblia vai falar que ele está no deserto da Judéia. E olha que forte isso. Ele começa a pregar para ninguém. Está lá no deserto, perto do Rio Jordão. Para quem não sabe, de Jerusalém até o lugar mais próximo, que seria a cidade de Jericó, são 32 quilômetros no deserto. E de Jericó até o Jordão são mais 8 quilômetros. Ou seja, 43 quilômetros, as pessoas estavam saindo da cidade a pé, andando 43 km para ouvir o que o cara tinha para falar. Porque era movido pelo Espírito Santo. Ou seja, se a gente se encher do Espírito Santo, quando a gente começar a pregar, vai vir, vai chegar. A gente precisa se encher. E eu estou cheio aqui, gente, estou até arrepiado, Deus está me enchendo. Então, se a gente começar a profetizar aquilo que vem do Senhor, as almas vão se achegar. Se a gente fortalecer o nosso espírito para correr e completar o nosso chamado, as almas vão chegar. Paulo, o que Deus falou com você? Deus falou bem assim: filho, para com o que você está fazendo. Para o que você está fazendo. O que eu falei para você? Quem é você? João Batista sabia qual era a identidade dele. Não deixou ser roubado nesse tempo. E a minha identidade, Deus falou: você é profeta e vai pregar. Então por que eu não estou me aperfeiçoando, lendo mais, me enchendo de Deus mais para começar a profetizar? Por quê? Foi isso que Deus falou comigo. Paulo, do mesmo jeito que o seu ser físico está cansado, o seu ser espiritual também está. Então é hora de mudar. Deus falou comigo na terça-feira, gente. É hora de mudar, é hora de eu encher o meu ser espiritual com o que? Palavra, jejum e oração. Amém? Então, gente, nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que tudo que Deus profetizou na nossa vida só vai chegar mais rápido, ou você vai alcançar mais rápido quando o seu ser espiritual estiver pronto. A Bíblia vai falar que João não começou do nada. A Bíblia vai falar que o Espírito Santo o moveu a começar. Ou seja, ele estava preparado a ouvir o Espírito Santo. Ele já tinha intimidade com o Espírito Santo. Sabe por quê? Quando Jesus vem e ele profetiza sobre Jesus, falando que Jesus era o Cordeiro, ele fala o quê? Que o Espírito Santo de Deus falou para ele que aquele que ele visse descer o Espírito Santo em sinal de pomba, esse seria o Messias. Ele já tinha a profecia, mas o Espírito Santo também falou com ele. Ou seja, aonde está a nossa intimidade com Deus? Para na nossa vida Deus falar e a gente falar assim: não, eu já sabia que esse tempo ia acontecer, porque o Espírito Santo me avisou lá atrás. Ou agora é a hora de eu pregar, porque o Espírito Santo me falou que agora é a hora de eu começar. Amém? Então nós devemos estar preparados, gente, em tempo e fora de tempo. Às vezes nós se perdemos nas coisas do mundo. Como assim, Paulo? Foi profetizado para mim que eu seria profeta das nações. Foi profetizado para mim que eu ensinaria a palavra. Foi profetizado para mim que eu pregaria a palavra. Mas eu corri atrás de tantas coisas. Não deixei de pregar, não deixei de buscar, mas não com a força que deveria ser feito. Porque se a gente realmente cresce que aquilo que Deus falou é o nosso propósito de vida, então onde que eu vou gastar mais o meu tempo? É muito forte, gente. Quando Deus falou isso pra mim, eu mandei mensagem pra minha esposa. Se vocês olharem no meu WhatsApp, eu falo assim: não tem como eu te mandar um áudio, porque eu não paro de chorar. Porque não é fácil você ouvir essas coisas de Deus. Porque você está servindo a Deus, tentando fazer o melhor, e aí Ele fala pra você que você nem está focado naquilo que Ele falou pra você estar. Então isso mexeu comigo. E eu comecei a tomar decisões. Falei: Senhor, de agora em diante é o seguinte, eu vou passar o dia ouvindo Sua palavra no carro. Baixei lá o livro inteiro, coloquei para tocar. Então quando eu vou dirigindo, eu vou pegando o passageiro, eu vou escutando a palavra. Vou escutando a palavra, vou escutando a palavra, vou escutando a palavra. E isso parece que, tipo assim, quando você vai pregar para alguém, essa palavra vem. O Espírito Santo vai trazendo, porque você tem ela dentro de você, porque você está ouvindo. Ou seja, Deus me corrigiu mais uma coisa, porque eles já tinham falado, mas através da vida do pastor Wanderson, ele reconfirmou o meu chamado e o que eu executar no chamado. E ele falou bem assim para mim, assim: o
o que os seus olhos veem e o que o seu ouvido ouve, mais é nisso que a sua alma vai acreditar. Ou seja, você não tem fé para executar, porque você está vendo coisas e ouvindo mais coisas do que a minha palavra e do que o meu espírito. Ou seja, a nossa alma é um recipiente, gente. O que a gente toca, o que a gente vê, o que a gente ouve, está enchendo ela. Do que a gente está enchendo ela, é nisso que a gente vai acreditar. Se você estiver enchendo, assistindo aqueles programas, nossa, roubou fulano, roubou o ciclano. Eu conheço gente, que quase não sai de casa com medo de ser roubado, porque ouve tanto da televisão que está matando, que está roubando, que está isso, e a alma dela acredita. E porque acredita, ela executa. Então o que dá a entender? Eu não executo o que Deus falou ainda, que iria acontecer através de mim, porque minha alma ainda não acredita. Por mais que eu ore e profetize e coloque a mão e crendo, mas a minha alma ainda não crê. Aonde você vê isso? Davi, chega uma hora que ele está falando com a própria alma dele, porque a mente dele está crente que Deus vai salvar ele. Mas naquele momento, foi um momento que Davi passou por coisas que ele não deveria ter passado, tirou o foco de Deus, e aí a alma dele fica batida. E aí ele fala para ela: por que está batida a minha alma? Porque a alma dele estava acreditando em coisas que não era para acreditar. Aí ele fala: porque se turba dentro de mim, espere em Deus. Espere em Deus. Ou seja, isso é Bíblia, gente. Aonde nosso olho tiver, se estiver fora do propósito de Deus, se estiver fora das coisas de Deus, se nosso ouvido estiver ouvindo coisa que está fora de Deus, a gente vai começar a acreditar. Agora, não estou falando, gente, que você não pode sair no mundo. Você não pode sair no mundo, que eu digo, comer uma pizza, no shopping, assistir um filme. Não estou falando isso. Mas aonde mais você colocar o seu foco, é nisso que a sua alma vai acreditar. Ou seja, estamos falando de João Batista aqui de novo. João Batista focou a vida dele no caminho do Senhor. João Batista entregou tudo, separado de tudo. Ouviu o que o pai dele falou desde criança. O pai dele preparou ele, ensinou ele a Torá. Depois ele começou a ter comunhão com Jesus, com o Espírito Santo, através do que? De encher o Espírito dele, porque a Bíblia fala o quê? Que ele se fortalecia no deserto, no Espírito. Então ele começou a ter essas experiências, ele começou a profetizar. Jesus vem, é batizado por ele, e ainda ele fala assim: irmão, mas é o Senhor que tem que me batizar, não eu que tenho que te batizar. E ele é um dos que fala uma revelação que o pessoal não tinha. Ele fala assim: ó, após mim, eu batizo com água, mas após mim virá aquele que vai batizar com o Espírito Santo e com... Ou seja, como que ele descobriu isso? Se não estava na Torá, se não estava nas leis. Porque tinha intimidade, porque orava, porque buscava, porque jejuava, porque se entregava a Deus. Quem se entrega a Deus ouve coisas que o outro que não se entrega não ouviu. Quem se entrega a Deus vira amigo de Deus e não servo, porque Deus fala assim, ó: agora sois meus amigos, porque o amigo sabe tudo que o outro amigo sabe. Ou seja, quer se tornar amigo de Deus? Palavra e oração, jejum, gente. A receita é básica. Aonde está seu olho? Está em pregação, ministração? Onde está seu foco? O meu é palavra. Se o dele é louvor, o que ele tem que fazer? Está focado em louvores. Está adorando em casa, está buscando em casa. Para quê? Para quando ele adorar, cadeia ser quebrada, o Espírito Santo descer, porque a Bíblia fala que em meio aos louvores o Senhor habita, gente. Ou seja, cada um tem um chamado, então foca no seu chamado. Por exemplo, eu fiz esse propósito com Deus. Eu tenho minha leitura bíblica que eu já fazia, mas eu falei: Senhor, eu fico no carro, converso com muita gente, vejo muita coisa, eu ouço muito louvor, mas o meu chamado não é adoração. Eu adoro porque hoje precisa, mas quando tiver gente adorando, eu vou estar sentado. E o meu foco tem que ser o quê? Se eu vou ser ministrante da palavra, meu foco tem que estar aqui, na palavra, não tem que estar em outro lugar. Amém? E aí, gente, no caminhar aqui, no decorrer, Jesus é batizado, o Espírito Santo leva ele para passar 40 dias lá no deserto, para ser provado. Mas vamos voltar para João Batista. Nesse meio tempo, ele continua pregando e fazendo a parte dele, preparando o povo para Jesus. E para quem não sabe, 2 dos discípulos de Jesus, dos primeiros, eram discípulos de João Batista. André, discípulo de João Batista.
irmão de Simão Pedro, era discípulo de João Batista. Só que quando passou Jesus, João Batista falou assim, ó, vai lá, ó, é ele, não sou eu, o que importa é que eu diminua, para que o Senhor cresça, então vai lá. Eles foram discípulos de João Batista. E esses mesmos discípulos são aqueles que lá na frente, quando acontece alguma coisa, eles falam assim, Jesus, você quer que a gente ore e manda descer fogo do céu? Então o que será que eles viam em João Batista para ter fé, para falar assim, não, se você falar para a gente fazer, a gente vai fazer, vai acontecer. O que será que João ensinava para eles? O que será que eles viam? Porque a Bíblia vai falar que João se encheu do Espírito e do poder. A Bíblia não relata, mas você vê tipo assim, dois discípulos que creem em coisas sobrenaturais, não só nas físicas. Amém? E aí João Batista começa a falar, e ele não tem medo de falar a verdade. E aí passa Herodes, todo bonitão, executando algo terrível, que era roubando a mulher do irmão e falando que era sua mulher. E João repreende ele, e por causa dessa repreensão João vai preso. E aí João vai preso, e ele está ali no momento de angústia. E aí eu vejo que se a gente parar, assim como Davi parou, de continuar fazendo o que Deus tem pra gente, a gente meio que a gente oscila na fé. Você fala, onde você vê isso em João, Paulo? Eu vejo isso num cara que ouviu de Deus, que foi cheio de Deus, que profetizou Jesus, que viu Jesus, e chega uma hora que ele está na cadeia em tanta aflição, que ele manda discípulos deles ir lá perguntar se Jesus é Jesus mesmo. Pergunta se ele é mesmo, ou se eu tenho que esperar por outro. Mas não foi ele que acabou de profetizar? Não foi ele que viu a pomba descer? Não foi ele que falou que ele era o Cordeiro de Deus? Então o que aconteceu com ele? Gente, às vezes a gente vai passar por coisas, por provações na nossa vida, que se a gente não continuar firme na palavra e no nosso propósito, até alguém como João Batista pode errar. Amém? E ele estava ali, triste, preso, porque a palavra de Deus e os estudiosos daquela época esperavam que havia um Jesus, que ia ser o libertador, certo? E ele foi, mas não do jeito que eles queriam. E que iam libertar eles da escravidão das outras civilizações que escravizavam eles. Então, João Batista esperando isso também, ele vai preso. Aí ele fala, peraí Jesus, fiz sua palavra, fiz o que você mandou fazer, só que agora eu estou preso. Será que é ele mesmo? Às vezes ele podia estar querendo andar com Jesus. Foi preso. E aí ele fala, gente, vai lá e pergunta para ele, por favor. Só que lembra que João Batista era cheio da palavra? Jesus responde ele com a palavra. Ó, vai lá e volta para ele e fala que os cegos veem, que os coxos andam. Milagre, gente. Porque na palavra está escrito que por onde Jesus passasse, esses sinais iam acompanhar. Amém? E aí quando volta, João Batista recupera a fé. E ele já está pronto. E aí infelizmente ele é morto. Amém? Gente, nós ouvindo João Batista, e eu comecei a orar a Deus, né? E aí eu falei assim, Senhor, eu entendo minha corrida, mas uma pessoa na célula perguntou assim para mim, qual seria o início depois que você é batizado? O que nós deveríamos fazer? E aí 5 horas da tarde eu falei para ele, o que eu falo para ela hoje? Eu tenho que falar alguma coisa para ela. Ela perguntou. Aí ele falou assim, filho, abre lá em Marcos 16. Falei, amém. Ele falou, então você vai ler para ela. E você vai entender um pouco. Visto que muitos, eu vou ler o capítulo quase inteiro, tá, gente? Visto que muitos houve que empreenderam uma narração, peraí. É que essa aqui tem um estudo, tá? Só um minutinho. Marcos 16, desculpa, gente. Bíblia de estudo, desculpa. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande.
Então você vê o seguinte, gente, olha que forte. Jesus morreu. Só que antes de Jesus morrer, ele fala para os apóstolos diversas vezes que ele ia ressuscitar. 3 dias ele ia voltar, que era necessário ele morrer. Mas olha para você ver, quem vai no túmulo primeiro? As mulheres, mas elas também não criam, porque elas foram para embalsamar ele. Não foram para esperar o mestre voltar. Amém? Verso 5. Entrando no túmulo, viram um jovem, assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidos e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinha posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo nada disseram a ninguém. Olha que forte. A pessoa acabou de chegar, viu um anjo, o anjo dá uma ordem: vai aos discípulos e fala para eles e para Pedro que Jesus ressuscitou. E elas fazem o quê? Elas fogem e não falam para ninguém. Eu falo para todo mundo. É muito interessante, gente. E quando você quiser entender aquela narrativa por completa, leiam os 3, porque Marcos, Lucas e Mateus estão interligados. Se você ler uma história dos 3, você vai saber. Por exemplo, a caminhada de Jesus, quando ele aparece para Maria Madalena depois, e para os 2 que estão indo para Emaús, certo? Só que em Lucas não fala o que eles fizeram, e aqui vai falar. Vamos continuar? Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelia 7 demônios, e partindo ela foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Ou seja, na primeira vez ela não falou nada, e agora o próprio Jesus aparece para ela e fala assim: ó, vai lá e fala. E aí ela vai. Olha o que acontece. Ela vai falar para eles assim: ó, Jesus apareceu, ressuscitou. Esses são os discípulos, tá? Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Cara, andou com Jesus 3 anos. Por isso que eu falo, nesse momento eles tinham voltado a pescar, gente. Tiraram o foco, saíram daquilo que era propósito. Pedro era para ser a rocha da igreja, era para estar sustentando o pessoal aqui. Não, gente, Jesus falou que vai voltar, vamos esperar, ele vai ressuscitar, ele é Deus. Não, voltaram a pescar, tiraram o foco. Quando você tira o foco, em que você está focado? Em pescar? Está focado em pescar? Não vai crer no que acontece. Então ela foi e falou para os 11, e eles não creram. Depois disso, manifestou-se em outra forma 2 deles, que estavam de caminho para o campo. E indo eles o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. De novo, mais 2 foram lá falar assim: a gente viu Jesus, ressuscitou. Pedro, ressuscitou, gente. E eles não acreditaram, porque o foco deles não estava. Mudou o foco, voltaram para a vida comum. Finalmente, verso 14, finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinha visto já ressuscitado. Ou seja, Jesus chega e rasga o verbo. Não chegou de leve. Censurou, chamou de incrédulo. Não crente. Incrédulo é quem não crê. Quem não crê em quê? Quem não crê em Deus. Ou seja, vocês não creem em Deus, porque eu mandei 2 vim falar que eu ressuscitei, porque eu já tinha falado com vocês, vocês não creram. Continuando. Aí ele fala aqui, ó, ressuscitado. E aí vem a sua resposta, bênção. E disse-lhes, agora é a corrida de todos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Esses sinais, vamos parar por aqui, será condenado. Ou seja,
Todos nós temos o chamado de pregar o evangelho às nações. Todos nós temos. Ou seja, qual é o próximo passo, Paulo? O próximo passo é você entender, você comer, você ler, você se preparar, você orar, você igual João Batista se encher do Espírito Santo. Para quê? Para você ir pregar o evangelho a toda criatura, e todo aquele que você pregar e crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Só que tem uma promessa, que é o que a gente tem que buscar, que é o que eu falei no começo, que Deus falou que ia me acompanhar. Se eu quero que me acompanhe, eu tenho que me encher, porque a esses que executam isso com fé, esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Olha o que eles farão: expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Ou seja, por que isso não está acompanhando a gente? Por que a gente está pregando, a igreja não está cheia? É porque a gente não se encheu de Deus, é porque a gente não está orando o suficiente, é porque a gente não está lendo o suficiente, é porque a gente não está jejuando o suficiente. Porque se a gente pegar e levar a sério e crer e não ser incrédulos e voltar, recebi uma palavra de Deus, aquele mover gostoso durou uma semana, vou voltar para o meu trabalho, vou voltar a executar as coisas, vou voltar a focar em empreender, em ganhar mais dinheiro, já esqueceu do chamado? Não vai crer, e quem não crê não vai acompanhar esses sinais. Amém? Continuando, de fato o Senhor Jesus, agora é muito forte, gente, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Nesse momento Deus falou muito comigo, porque eu passo momentos de muita aflição às vezes, e Deus falou assim para mim: quem está sentado no trono? É eu ou é o mundo? Quem manda nisso? Sou eu ou é o mundo? E aí quando eu li essa parte, ele falou muito forte comigo: quem está sentado no trono é Ele, quem decide o que vai acontecer aqui embaixo é Ele. Se a gente crê nele, não temeremos mal algum. Amém? E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Ou seja, se a gente tiver com o coração focado na palavra, focado em ganhar almas, quem vai cooperar com a gente? É o Senhor, os sinais vêm dele. E aqui fala que porque agora eles creram, eles começam a executar a corrida deles. E porque eles creram, então fazendo, Jesus os acompanha e fazem sinal. Paulo, onde você vê isso? Vou falar para vocês aqui: o pai da fé, Abraão, a Bíblia não fala que ele foi justificado por causa de lei, por causa de regra. Não fala, porque nem existia naquela época. Mas fala que ele foi justificado porque ele creu no que o Senhor falou para a vida dele. Porque Jesus falou: vai, filho, afasta de sua parentela e vai para um lugar que eu te enviarei, farei de você uma grande nação. O cara já tinha 70 anos. A mulher era estéril também, assim como Zacarias. Mas ele creu, assim como Zacarias creu, porque se Zacarias cresce, não tinha orado, não tinha pedido a Deus. Porque o anjo, quando vem, não fala para ele assim: não, Zacarias, você vai ter um filho. Ele vai falar o seguinte: o Senhor ouviu a sua oração. Só ora quem crê. Quem não crê, não ora. Quem não crê, não pede. Porque ele não crê, não acredita. Então o que você precisa? O que você precisa hoje? Você crê que Deus está sentado no trono? Se crê, você vai chegar e vai orar e vai pedir. Mas vai pedir crendo. Até o que é impossível, Ele pode tornar possível. Amém? Abraão andou, gente. Andou muito distante da Mesopotâmia, mais ou menos na China. Olha lá onde que é a China. E vai até Israel. É muito longe. E Abraão perseguiu aquele caminho até chegar lá, crendo na promessa de Deus. Quem faz isso hoje, gente? Quem faz isso hoje? Vamos ir para um lugar mais curto? Quem sai hoje de a pé andar 43 km para ver um cara pregar no deserto? Ele estava em Jerusalém, 43 km para chegar no Jordão. E o pessoal atravessava essa caminhada a pé para ouvir o cara pregar no deserto.
Porque o Espírito Santo cooperava com ele. Porque ele tinha poder de Deus. Porque ele tinha revelação de Deus. E ele estava revelando o que ia vir após ele, que era o Messias. Tanto que alguns sacerdotes começam a ver aquele negócio e falam assim: pergunta lá quem que é ele. Agora eu pergunto para você, quem é você? Porque João sabia quem ele era. Quem é você, João? Você é o Messias? Não. Você é o profeta? Você é o Elias? Não. Quem é você então? Eu sou a voz do que clama no deserto. Ele sabia, não tinha crise de identidade, sabia quem ele era, sabia o que tinha que fazer. Ou seja, se o Paulo é o que Jesus profetizou na minha vida, através de irmãos, e falando comigo também, então o que eu tenho que buscar? Eu não tenho que ter uma crise de identidade. Eu não tenho que se titubear porque aconteceu isso, então vou fazer aquilo, não. Eu tenho que seguir, eu tenho que correr, eu tenho que preparar o meu ser espiritual, o meu corpo espiritual, para eu conseguir chegar lá. Amém? Paulo, beleza, eu quero. Prepara aí, Éder. Salmo 51, do 10 ao 12. Paulo, eu entendi, e eu quero correr. Eu quero chegar lá, eu quero alcançar, eu quero a promessa. Mas o que vem quando eu chegar no final? Vamos ver aqui, Salmos 51, verso 10 e 12. Vai falar um pouquinho, depois a gente vai para as promessas. Vamos lá. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito instável. Amém? Próximo. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Amém? Agora pula para o 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Amém? Agora, vamos para as promessas. Apocalipse 2:7, mas enquanto o Éder vai colocando ali, Apocalipse capítulo 2, verso 7, vocês entendem que a conexão de Deus, mais uma vez, é através do Espírito. Aonde Deus se comunica com o ser humano, é através do Espírito dele. E aqui, Davi está pedindo para que Deus deixe o Espírito dele inabalável. Amém? As promessas para vocês: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Próximo. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Verso 11. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Verso 17. Também lhe darei, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela, conhecido apenas por aquele que o recebe. Verso 26 até o 29. Aquele que vencer e fizer a minha vontade, até o fim darei autoridade sobre as nações. Eles a governará com cedro de ferro, e as despedaçará como a um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, quem quer receber isso? Eu quero. Mas está proposto para todos aqueles que for até o fim. Como que eu vou até o fim, Paulo? Se enche do poder de Deus, palavra, oração, jejum, e tudo isso que está prometido Deus vai te dar. Tudo isso que está prometido Ele vai fazer. Então se você hoje quer fazer uma oração que eu fiz, você pode vir à frente. A oração é: Senhor, eu quero sede da Tua palavra e eu quero fome do Seu Espírito. Se você quiser, pode vir para frente.
Eu peço que os pastores, as pastoras, venham aqui. Se você quiser isso hoje, se você quer despertar isso em você hoje, você vai vir aqui com fé. E eles vão orar por vocês e eu vou orar por toda a igreja.